Oi, meus amigos, tudo bem com vocês? Está com o RuivoCast Empreendedorismo. Hoje vamos falar, é quase que políticas públicas, né? Mas se encaixa no empreendedorismo, já que ela é uma advogada que vai falar para a gente aqui em defesa dos profissionais de saúde e também de grupos empresariais voltados para a área hospitalar. Muitas vezes ocorrem as situações que o profissional, num erro, pode levar à morte de alguém ou ficar com uma necrose de uma situação, de uma aplicação de algo na parte estética ou de uma cirurgia, por exemplo, uma lipoaspiração por parte do cirurgião plástico, né? Ou mesmo um choque anafilático ou uma dosagem extra de medicação, que muitas vezes pode ocorrer o erro humano, não é só na indústria ou na rua com o motorista, acontece também dentro de um hospital, dentro de uma clínica, ou uma receita de um remédio que a pessoa acha que não tem alergia e toma e pode fazer causar um efeito que pode levar até a morte da pessoa. São ocorrências que acontecem. No ano de 2022, nós tivemos mais de 450 mil processos, né, contra profissionais na justiça, o que está na justiça. Agora imagine só o que aconteceu sem estar na justiça. É infinitamente maior, até porque a população mais carente, ela não consegue se defender, muitas vezes, né, desses profissionais, que também esses profissionais acabam não sabendo muitas vezes o que acontece, porque não são processados, e eles também passam por situações complicadas, né? Porque o profissional, nenhum quer fazer nada de mal para outra pessoa, só que às vezes acontece. E aí, como é que fica essa situação? Quem defende esses profissionais? Quem levanta a bandeira dessa defesa em prol dessas pessoas que estão lá no dia a dia trabalhando? Às vezes com forte estresse, com forte pressão, muitas vezes passando por situações de plantões, né? Ou substituindo um colega que não foi. Tudo isso ocorre no dia a dia. Imagine então quando aconteceu a pandemia, então, a situação como deve ter sido. Então são situações que curiosas, no mínimo, e que hoje faremos aqui uma defesa a esses profissionais da saúde que tanto nos importa, né? Afinal de contas, são eles que cuidam da nossa saúde no contexto geral, seja da estética, da prevenção, ou aqueles que buscam eliminar causas violentas como o câncer, por exemplo. Tá certo? Está no ar o RuivoCast, hoje empreendedorismo, conversando com a advogada Larissa Sisotto, e você é meu convidado especial. Advogada formada pela FAD, pós-graduada em Direito Médico Odontológico Hospitalar, Escola Paulista de Direito, pós-graduada em Gestão de Serviços Hospitalares, Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa do Albert Einstein. Sim. Né? Já trabalhou 13 anos, né, em grupo de empresas que presta consultoria na área pública, tem uma larga experiência, apesar dessa carinha de boneca e novinha, mas é especialista em direito da saúde, que abrange diversas áreas como civil, contratos, consultoria, legislação de agências reguladoras como a Anvisa, por exemplo, legislação, portarias e regulamentos dos conselhos profissionais, judicial e administrativo, éticos e etc. Né? O direito é cheio de frufrufru, né? Pra falar, né? Não Eu é? falo que é um organismo vivo, né? Meu Deus do céu, acho que o advogado passa mais tempo escrevendo do que defendendo, gente. Porque ainda mais num país onde as pessoas mal e mal sabem o que é português, né? É Sim. impressionante como o jurídico, fazendo uma crítica, uma analogia, na realidade, ao que é o Brasil, né? Parece que o jurídico ele não nasceu para estar nesse planeta, nessa terra chamada Brasil, né? Não. Mediante a falta de preparo em virtude do ensino decadente, falido que nós temos no Brasil, né? O Brasil, assim, só uma curiosidade, é um dos países que mais tem leis no mundo. E, na verdade, a gente vê aí que a quantidade não quer dizer eficiência, eficácia, né? Então, Imagina, se tudo, quanto menos, mais resumido, mais prático. Primeiro que a linguagem não precisava ser assim, né? Podia ser uma coisa prática, didática. Qual a diferença de usar uma palavra bonita? Você vê lá o judiciário, lá, os bonitões lá do Supremo, lá, eles falam umas palavras que é a coisa mais linda, né? Exatamente. Parece português que não existe. E aí, não sei porquê de tudo isso, mas enfim.
Não estamos aqui para falar disso, estamos aqui para falar sobre defesa. Que prazer receber você, Larissa Cizotto. Muito Prazer bonita. é meu. Você é ruiva mesmo? Obrigada. Infelizmente não, mas eu estou ruiva. Ah, você tá ruiva, tá super bonita. Tá um ar original, até porque o tom da pele combina, né? Um beijo para tua mãe, a Alexandra. Obrigada. Muito gente boa, né? Esteve aqui com a gente, muito gente boa. Muito atuante, né? Muito competente. Sim. Excelente profissional. E por que você escolheu atuar na advocacia nesta área especificamente de defesa dos profissionais de saúde e também das corporações de saúde, né? Então, não só corporações como hospitais, mas como clínicas, tudo que é CNPJ, né? Laboratório, empresas etc. que prestam Até farmácias, serviço. eu acredito, né? Sim, empresas que prestam serviços também terceirizados que a gente nem tem noção, né? O que, por exemplo? Eu tenho uma cliente, por exemplo, que é a parte de nutrição. Fornece alimentos. Do hospital. Por hospital, né? Que é a UMAI, não sei se vocês já ouviram falar. E aí eles fornecem. Então tem que estar atento a toda a parte da contaminação cruzada, da logística. E isso é muito importante, assim, porque para o paciente, eles fornecem paciente para médico, né? Então, aí tem empresas de resíduos sólidos, né, de coleta, porque lixo hospitalar é um lixo que tem que ter uma destinação correta. Então... Intoxicação alimentar existe no hospital? Existe. Existe também? Existe, tem a... O que deve ter de virose, de bactéria dentro do hospital? Deve ser o hospital é o lugar que mais tem bactéria, né? Então, tem que tomar um cuidado muito grande. Quem é o responsável quando a gente tem uma... Qual o profissional que é responsável, que leva a bordoada quando tem uma infecção hospitalar que fala, né? O que acontece? Quem que é o responsável? Na verdade, é o faxineiro? Não, na verdade as pessoas elas podem colocar na lide que nós falamos no processo o hospital. O hospital. Podem colocar o convênio, porque a responsabilidade ela... Quando acontece uma infecção hospitalar, eu entro com um processo. Eu tenho um ente querido que teve infecção hospitalar. Por exemplo, eu entro com processo contra o hospital, contra o plano e quem mais? Só esses dois? É isso? Dependendo da situação, às vezes contra profissionais, né? Então... O próprio médico? Às vezes é o médico, às vezes enfermeiro. Ah, é? Sim, pode ocorrer. Porque daí cada um tem a sua participação, né? E se ocorrer uma infecção e a pessoa não morrer? E quando morre, aí ferrou tudo, né? Daí depende... Quando a gente vai falar de judicialização, né? Como que o juiz interpreta isso? Aí depende. Se a pessoa, por exemplo, for um provedor de família, ele vê um tipo de pensão, há quanto tempo de salário que ele traria para a família, então ele faz esse cálculo, a indenização de danos morais e os impactos, né? Que a retirada daquele membro acontece na prática. Basicamente é isso. O judiciário ele olha num todo. Entendi. A gente vai falar de várias ocorrências aqui, né? Principalmente em relação à defesa dos profissionais, que é muito corriqueiro dentro do hospital, e também algumas coisas onde a vítima também se faz de vitimismo, né? Aplica o vitimismo, né, em cima da situação, ou seja, aqueles brasileiros oportunistas, que tem muitos também, né? Infelizmente. A gente fala de corrupção no Brasil, primeiro o povo tem que parar de ser corrupto e corruptível. Para depois querer ter moral para falar em si, por exemplo, do nosso presidente. Nós temos o que merecemos aí hoje no governo, né? Mas isso é muito mediante a energia dessa população, né? Deixa eu mandar um abraço pro Walter Domingos, que é Hidargo, é isso? É teu sócio? É meu parceiro de trabalho. Então um abraço para ele também, né? Bacana. Vamos lá, então, para saber um pouquinho sobre a questão. O que motivou você para essa área do direito? Você estava dizendo, nós estávamos perguntando, a gente perguntei, mas não respondeu, né? Principalmente nessa ideia da gestão de saúde. Por quê? Então, na faculdade, eu vou começar lá, né? Eu tive uma matéria específica que foi biodireito e bioética. Eu sempre gostei da área da saúde, mas eu nunca consegui, assim, atuar. E aí, no direito, eu me descobri. E aí, depois que eu me formei, eu falei assim, poxa, o que eu poderia ver com relação a essa área? Achei a pós de direito médico. Você é um advogado geral, só um clínico geral, né? E aí achei a pós de direito médico hospitalar e odontológico. Me apaixonei. E aí, depois eu fiz a gestão de serviços hospitalares para eu entender a máquina, como funciona. Gestão de serviços hospitalares? Como assim? Você entende como funciona a máquina no geral. No hospital? Você trabalhou no hospital, então?
Não, eu fiz a pós-graduação e fiz um estágio lá no Einstein, né? Eu falo que, na verdade, para mim foi uma das melhores experiências da minha vida, porque é atendimento de altíssima qualidade, né? Então, por isso que eu falo que o preventivo é extremamente importante. E você aprende todo o funcionamento da máquina hospitalar, como acontece, né? Então, não é só a parte jurídica, eu entendo da parte também da gestão. E quais, assim, essas áreas de atuação, assim, que é possível para um advogado na sua linha? Então, vamos lá. A gente tem dois públicos-alvos, né? Quem quer, por exemplo, atuar nessa área, pode atuar para pacientes, né? Como nós falamos, e pode atuar para profissionais, para instituições que são da área hospitalar, de laboratórios e afins da área da saúde em geral. E aí, eu até separei aqui, né, que a gente mencionou, é uma área que vem crescendo muito no país, porque o preventivo precisa ser muito bem feito. Então, eu falo assim, uma das áreas muito importantes é a parte da assessoria, e consultoria na parte preventiva. Prevenção. Então, toda a documentação, a parte do prontuário do paciente. Você está falando a pessoa que abriu uma clínica, por exemplo, de fisioterapia, ou uma clínica, um estúdio de fisioterapia, na realidade, né? Esse aqui é estúdio que fala? Clínica. E uma clínica de estética precisa ter um preventivo nisso aí, uma orientação. Com certeza, porque você tem que ter o termo de consentimento livre e esclarecido do paciente, ele tem que estar consciente de todos os procedimentos que vão ser feitos. E o médico, procura que hora isso aí? Só o médico que opera ou o médico que não opera não procura? Não, eles procuram, mas assim, o médico, ele às vezes... Quando a gente fala erro de saúde, a gente lembra erro médico. O médico que leva a fama, né? Uma expressão que acabou e agora foi alterada recentemente. Não pode falar erro médico mais? Porque estava direcionado ao médico. E como é a área da saúde em geral, né? Odontólogos, psicólogos, enfim. Erro na saúde, né? Porque aí, o que acontece? O preventivo é importante porque a documentação é o que vai trazer segurança para esses profissionais, caso eles sejam acionados judicialmente, tenham, né? Porque nós brincamos com o binômio, né? Processo é prova, então nós precisamos ter todo o arcabouço bem colocado, contrato com o paciente, por exemplo. E os profissionais erram muitas vezes, por que eles erram? Eles não fazem o preventivo, é isso? Quais são os principais erros? Não erros de atuação com a vítima. As falhas que eles não cometem normalmente, não fazem no preventivo, que ocorrem assim, meio que corriqueiro. Por exemplo, assim, Em vez de ter feito aquele preventivo, se ele tivesse feito uma consultoria, ele não passaria por aquilo, coisas corriqueiras, por exemplo. Vou dar o exemplo do prontuário, que é uma coisa muito, muito corriqueira, muito. Isso acontece tanto em clínicas quanto em hospitais e afins, odontólogos, tá? Então, o que acontece? O prontuário é um documento do paciente que fica para a instituição, para a clínica e afins. Mas você tem todo o direito de chegar lá e pedir a cópia do seu prontuário. Então, tudo que é feito de orientação, porque o profissional precisa orientar o paciente, falar dos riscos, dos procedimentos, como que vai acontecer, clareza. E aí, tudo que é falado tem que ser anotado. Isso é uma orientação de assessoria, tá? E aí, o que acontece? Tudo que é falado tem que ser anotado. Normalmente, a gente fala para o paciente dar uma rúbrica para que ele... Olha, realmente eu recebi essas informações. Porque caso aconteça alguma coisa do paciente, por exemplo, não ter obedecido um pós-operatório, né? Uma orientação que foi feita de um procedimento, o profissional tem ali documentado que foi feita a orientação. Eu estou ciente que recebi as orientações assim, assado, assina aqui, pronto. Exato, exatamente. E guarda o documento. Isso, porque daí aquilo preventivamente para o profissional é muito importante. E a gente tem não só a parte judicial, como também os conselhos profissionais, né? Conselhos profissionais do CRM, CFM, tem o CFO da odontologia, né? Que eu tenho uma cliente que ela é dentista, ela trabalha com a parte da estética, imunização, Tabata Ribas, não sei se você conhece, dá vários cursos, e aí precisa muito, porque a parte estética, ela tem que ter toda a documentação muito certinha, né? Ocorre risco de necrose, então
É muito importante o preventivo. E as principais tendências do direito médico, odontológico e hospitalar? Ah, e aí, essa semana eu fui na hospitalar do 2024, que a gente chama, cada hospitalar tem uma vez por é ano. hospitalar? O que é É a um maior encontro? feira. Ah, feira. É a maior feira e tem um congresso da área hospitalar no país. Então, ela ocorre essa semana aqui. Eu fui no primeiro dia e lá tinha todos os fornecedores, seja de insumos, seja de tecnologia. Então, assim, eu vi que a tendência é puramente a inteligência artificial aplicada, a integração de sistemas. Por quê? Porque você tem a análise de dados, né? Então, para você fazer uma gestão de uma clínica, uma gestão de não somente, por exemplo, de doenças, mas uma gestão de pacientes, de satisfação, né? De qualidade de atendimento. Eu vi totens, por exemplo, que é agora grande tendência também. Vão começar a colocar em farmácias que parece cabines para autoexame. Então, assim, quer medir uma pressão? Porque o que está acontecendo... Na farmácia pode medir pressão hoje? Então, não, mas aí o farmacêutico não. Mas aí essas cabines vão começar a entrar não só em hospitais, clínicas, mas também em farmácias, porque às vezes você vai no hospital só para medir pressão, aí você fica lá na fila um tempão. Então a tendência é tirar as pessoas do hospital para que o hospital tenha uma vazão melhor. Não é por saúde que você mede pressão? Sim. Mas não é socorro para não ficar enchendo o saco da galera lá. É que, na verdade, tem uma tendência muito grande para tirar as pessoas do hospital, para que no hospital só vá realmente casos que são graves. Porque a gente vê o abarrotamento, né, hospitalar. E não tá dando conta a máquina mais, né? Então, assim, aí eu vi, por exemplo, um totem Não tá dando conta mais. Ou seja, os hospitais estão estupidos, é isso? Tá falido o sistema de saúde do Brasil. A gestão de leitos é uma coisa complicadíssima. Quando eu fiz Você acompanha de perto? Ou é que você ouve lá nos congressos? Os dois. Mas, assim, quando eu fiz a gestão, eu vi a parte de gestão de leitos, ela é impecável, assim. É um negócio é sincronizado. É um processo... sai um paciente, entra outro... E assim vai. Absurdo, e às vezes não tem leito. A gente fala de UTI, pacientes que estão muito graves na Covid. Isso não é só público, não. No particular também. Não, os dois. Particular e público. Meu amigo foi ontem no médico, ele falou assim, eu tô aqui no hospital, era 2 horas da tarde, sei lá, ele entrou cedo, 10 horas da manhã, quando era 8 horas da noite, não tinha sido atendido ainda. Pois é. Eu acho que é por causa da dengue, né? Ah, sim, tá com bastante caso, né? E aí, caso eu pego o dengue, fico doente, eu processo quem? Não pode processar ninguém, né? Porque não tem... A vacina não existe. Agora a gente tá com aí a vacina, né? Eu acredito muito que a partir do ano que vem vai ter um planejamento da área pública nesse sentido. Sonha, né? Neném! Sonha bastante. Papai adora ver você sonhar. Para que o preventivo seja feito. Por isso que eu falo sempre do preventivo. Porque não precisava estar tendo esse pico se tivesse, né, já a vacina. E também, assim, quem tem patente de vacina, dá uma segurada, sabe? Mas que vai tomar vacina de dengue? Passa... Como é que é? Repelente. Repelente, sai disso, fica enfiando vacina no corpo. Aí vai... Tudo, cada né? pessoa, né, sei tem lá. uma... Cada um gosta, né? Sim, foi a mesma coisa da Covid, né? Tiveram pessoas que optaram por não tomar. É uma opção do paciente, também não recusar-se a um tratamento. Porque eu não sei se realmente dá uma amenizada. Será que dá uma amenizada? Tem gente que tomou, né? Quem tomou a vacina da dengue, esse ano acho que não teve, né? Campanha não tá vendo, não tá tendo... Eles estão fazendo por idade igual fizeram da Covid. Entendi. No público, né? No privado parece que tem... Mas é caro, por isso que eu disse, as indústrias farmacêuticas, elas dão uma segurada, porque aí valorizam muito, né? Tem a patente. Loucura, né? Vamos entrar nessa seara. Não. A gente começar a falar de sistema aqui, vamos ficar louco. Já estamos aqui nessa área. O encantamento pelo direito, pela justiça que nós tínhamos, perdeu totalmente a graça. Ofuscou muito. Porque antigamente você falava com um advogado, era a coisa mais gostosa do mundo, né? Curioso, né? Porque o que a gente vê aí de situações hoje do judiciário brasileiro, a gente fica numa situação... Ai, meu Deus do céu, né? E outra coisa, tem que ter advogado para tudo. Você viu que no Brasil
Nós temos, nos Estados Unidos, parece que um advogado para cada 800 pessoas. Aqui é um advogado para cada 100 pessoas ou 200 pessoas, não sei. Tem muitos profissionais formados, né? Porque aqui tem muita costura na lei. Mas assim, aí eu faço uma consideração defendendo e criticando ao mesmo tempo. O que acontece? Existe, claro, a questão do judiciário, mas existe também a questão da competência do profissional. Então, É outra coisa, né? Né? Porque, assim, em todas as áreas isso, né? Não somente na advocacia, mas o que eu vejo muito, assim, tem colegas... eu prezo muito por, assim, quando eu pego uma causa, né? Quando eu pego um cliente, aquilo é como se fosse meu. Eu trato como se fosse meu, Entendi. porque tem que ter todo o cuidado do mundo, realmente, para não ter... Só voltando pro caso da farmácia, agora você perguntou uma curiosidade para nós. Pois né? não. Eu já tive farmácia, fui dono de farmácia. Eu trabalhei em farmácia quando era menino, eu aplicava a injeção na veia. Depois... Com 14 anos de idade, eu já estava colocando um monte de coisa na veia da turma. Aplicava a injeção, aquelas de 5 ml, desse tamanho assim, ó. De eucaliptol, novalgina, não sei o que, tudo no braço da pessoa, na bunda. Bezetacil. A gente medicava, dava receita. Eu sei que, claro, não é para fazer isso mais, não pode. Mas por que eu estou dizendo para você? Porque a farmácia ela tinha um objetivo, ela atendia a comunidade, o bairro ali, o seu Francisco, a dona Maria, a dona Dirce, entendeu? Que ia comprar o remedinho de pressão dela. Foi. Desconfigurou, virou uma puta indústria do caramba aí de remédio, só tem farmácia, pega Drogazil, da Garraia do Brasil, do São Paulo, parece que é o mesmo dono todo mundo. Virou um monopólio tudo isso, as farmácias ganham dinheiro, o povo tá doente, as pessoas estão tudo com a cabeça com um transtorno emocional, entendeu? Não estão acompanhando a evolução planetária com o que nós estamos vivendo no terreno. Tá uma zona. E aí a farmácia, claro, ganha dinheiro com isso, né? As redes aí estão, tá todo mundo feliz. Mas chega lá, não pode medir, não sei se pode medir pressão, mas não pode tomar uma injeção, não pode fazer nada, não pode fazer nada. O farmacêutico, ele aprende na faculdade a dizer não. Tudo para ele é não. O que acontece com os farmacêuticos hoje? Vai abrir mais para eles poderem entender mais? Você está falando agora dessa caixinha para medir pressão, por exemplo. Eles vão poder fazer isso? Porque, na realidade, a cabine não são os farmacêuticos. A cabine fica ali, você como paciente, entra na cabine, é como se fosse a balança. Você paga ali... Você entra na cabine, ela faz um autoexame. É um aparelho, autoexame que cada farmácia vai ter agora. E aí tinha o outro que eu tava falando, que é um totem. Vão vender pra farmácia. E aí tem um totem que eu vi na feira, que ele faz a triagem. Sabe quando você chega no hospital, ele mede a oxigenação, a temperatura, a sua altura, tudo mais? Tudo um totem que faz, ele já manda diretamente pro médico, para facilitar essa triagem. Aí o médico, quando te chama, ele já tem todos os seus dados. Tem uma câmera, é incrível esse totem. Nossa, é legal isso aí. Nossa, é fantástico, eu fiquei apaixonada. Isso quando você vai no médico, ele já tem tudo ali naquele totem, já chega uma análise para ele na hora que ele entrar na sala do médico? Sim, os dados são encaminhados diretamente. Essa tecnologia vai ajudar muito na medicina. Muito, muito, muito. Porque, por um lado, existe um avanço tecnológico para poder dar melhor qualidade para as pessoas, e por outro lado, nós temos toda uma situação de deixar as pessoas doentes. Né? Então, são duas situações. Né? Uma delas é o próprio alimento, a questão da saúde no geral, né? Alimentação no geral, enfim. Sei lá, viu? O negócio tá ficando louco. Vamos falar do nosso negócio aqui que a gente ganha mais, viu? Porque é que você entrou numa seara que irrita um pouco a gente. Perdão, mas é que... A área da saúde irrita um pouco a gente, porque as pessoas mereciam ter dignidade, né? Eu concordo, sim. São direitos constitucionais, você tem plano de saúde? Né? Tenho, então, graças a Deus. Então, graças a Deus, né? Eu também tenho plano de saúde. Vai lá no SUS, lá, quebra um dedão no pé, vai lá no SUS lá. Um monte de gente chorando lá com situação difícil. Por quê? Isso porque Sorocaba ainda é uma maravilha. Isso aqui tem atendimentos muito bons, Sorocaba né? é maravilhoso, né? Mesmo assim, nós estamos com dificuldade na saúde de Sorocaba. Mas aqui é muito bom, aquele hospital regional, que é essa coisa mais linda. Você já foi lá? Lindo, não fui ainda. Tenho vontade de visitar aquele hospital, lindo. É o Adib Jatene, né? Nossa, diz que é fantástico muito. aquele hospital. É o melhor hospital que nós temos na cidade, né? O particular, o Unimed e o público lá. E acho que é um dos melhores do estado do Brasil. Foi. Fora o BOS que nós temos aqui, que é fantástico. Sim, não, né? o BOS não tem o que falar, né? Mas o BOS é outra organização, né? O particular do particular. Né? Eu conheço o pessoal de lá do BOS. O hospital do Unimed também é extraordinário, né? Sim. Tem bastante gente associada, né? Sim. Mas é extraordinário. Então,
Quando você fala saúde, irrita a gente porque a gente sabe que o pessoal não tem qualidade no atendimento mais. É por isso que eu falei do preventivo, porque... É por isso que ocorre muito acidente. Exatamente. Porque não pode deixar esperar judicializar. Tem que fazer a parte preventiva, a parte da qualidade, a segurança do paciente, porque é o que a gente fala, quando você chega num atendimento hospitalar, principalmente, ou laboratório também tá tendo, tem a pulseirinha de identificação com o teu nome, seu CPF, etc. Tudo, se você tem uma alergia, se tem risco de queda, isso é uma parte da segurança do paciente, né? Por quê? Vai dar medicação, tem que verificar. E eles perguntam pra você, pra ver se você realmente é aquele paciente ou não, se não trocaram pulseira, porque acontece de paciente trocar pulseira. Olha que situação de trocar pulseira, gente. Tem que prestar atenção, você que entra no hospital. Ela falou de um caso aqui de uma tia dela, não foi? Foi. Tinha paciente do mesmo nome, sobrenomes distintos, Na mas... mesma ala. Mesma ala, e aí a medicação, se eu não tivesse visto que a medicação era da outra paciente, tinha vindo para ela. E aí a gente não sabe, né, o que pode acontecer, se é uma alergia, se, enfim... Eu tive um caso, a minha primeira esposa morreu com 25 anos, entrou firme, batendo um papo com você, 25 anos no hospital, chegou lá na hora, estava no quarto com ela, começou a dar uma tremedeira em mim, não sei porquê, acho que estava um prenúncio de morte. Ela foi procedimento de iodo, né, que tem que passar no corpo para entrar para cirurgia. Sei. Fez cirurgia, deu um choque anafilático, a menina morreu. Nossa. Morreu com 25 anos. Entrou a meio-dia, ela foi operar, entrou na sala de cirurgia 1 hora. Quando foi 4h30 da tarde, estava morta. 5 horas da tarde. Só para fazer uma biópsia. Foi lá no hospital antigo, o modelo que era, né? Modelo que fala? Não, modelo não. Aqui embaixo. Qual? Não é o modelo, meu Deus do céu. Esse aqui de baixo que a Intermédica comprou. Samaritano. Samaritano. Então, mas isso tem foi há muitos anos. Né? Tem acidentes e não acidentes. E aí, por exemplo, a parte da limpeza da sala, tudo mais, a asepsia, né? Como que a pessoa limpa? Tem que ter muita coordenação, porque quem vai limpar, imagina que ela brigou com o marido cedo. Não, tem que ter... Pensa um pouco uma pessoa, que tem que ser uma regra, tem que ser uma coisa muito. É por isso que eu falo do preventivo. São procedimentos, inclusive tem a parte da acreditação, né? Os hospitais erram, você que acompanha, tem muito erro ainda? Não erro de médico, falando assim, erro de procedimento? Tem. Quais a orientação que você dá para todos nós? Ficar esperto com o quê no hospital? Vamos internar alguém lá. Ou vamos nós mesmo? Não, por exemplo, assim, a grande reclamação que tem, né? Vou pegar um geral, porque são muitas, né? Mas assim, não estou segura com esse médico, quero trocar. Posso? Pode, você tem direito a uma segunda opinião. Você procura a parte da assistência social do hospital e fala... na parte pública? Não. Particular? Qualquer, os dois, você pode pedir... Você não aconselha pegar duas opiniões? Se você estiver inseguro, se o profissional não tá te passando uma segurança, entendeu? Se você tem uma breve noção do que tá acontecendo ali, por exemplo, assim, você chega... Olha, já aconteceu comigo. Eu cheguei no hospital, a pessoa achou que eu tava tendo uma crise de ansiedade. E, na realidade, eu tive um AVC. Você teve um AVC já? Já. Mas, assim, ela falou assim, vamos fazer os exames. Então, ela foi prudente, que nós falamos, né? Vamos fazer os exames e depois você volta. Aí que ela me falou. Ela falou assim, quando você chegou, eu achei que você estava com uma crise de ansiedade. Mas aí seu exame tá indicando que realmente... Porque eu cheguei e eu não conseguia falar. Não conseguia falar, eu tava... Mas assim, graças a Deus, tá tudo certo. E o atendimento foi muito bom. Então, ela teve a prudência. Mas tem médico que é imprudente, que passa a medicação e você, por exemplo, assim, já toma uma medicação de rotina e você vai falar assim, o médico te passa a mesma medicação. Você vai falar assim, olha, eu já tomei em casa ou eu tô acostumada, pra mim não faz efeito. Aí o médico vai lá e passa a mesma medicação. O que acontece? Você fica lá 3 horas tomando soro, volta, resolveu? Não. Aí volta. Aí você fica ali um tempão. E a qualidade do atendimento, né? Lá embaixo. Aí, são uma série de coisas. Você vai tirar sangue, por exemplo, vai fazer um hemograma, um exame simples. Existe troca de nome no exame de sangue, não? Já aconteceu? Não sabe. Em laboratório, existe. Se o profissional... Chegar lá, você está com HIV, lá aí não é você. Já aconteceu vários casos assim. Sim, e aí a gente fala em
tem a perda de uma chance, por exemplo, quando o diagnóstico está errado, que você tem uma doença e ela não foi diagnosticada, e você perdeu um tempo ali, né, no tratamento. E tem também quando você é submetido a um tratamento que você não precisava. Então, deu HIV, mas eu não tenho. Aí você foi submetido a um tratamento. Aí o paciente pode entrar com indenizatório. Certo. Né? Tem um laboratório, normalmente é o laboratório, o hospital, enfim. Eles colocam, advogados normalmente colocam todos os envolvidos. Né? No caso da assessoria jurídica, para os profissionais, além de auxiliar na prevenção de processos ético e civil, para esse público-alvo, na realidade, né? Porque vocês são, é só para explicar para o público que vocês estão defendendo a causa desses profissionais que muitas vezes cometem erro, e acontece de cometer erro, porque são seres humanos, né? Eu falei no começo, mediante um estresse, há um plantão muito grande, né? Porque às vezes cobre um amigo que está viajando, o médico tem muito disso de ficar trocando, né? Você sabe, né? Uhum. A troca de plantão, ela é muito estressante, né? E aí a pessoa tem... Aí vocês entram nessa defesa deles, né? Na questão preventiva e na questão ética do processo, né? Exatamente. A orientação de como eles têm que conduzir algumas situações, né? Tem médicos, por exemplo, que eu até comentei antes. Paciente entra gravando, ele pode entrar gravando a consulta? Pode? Entendeu? Então, o paciente pode? Então, pode, mas assim, desde que não apareça teu rosto, mas assim, qual a intenção dele? Por que ele tá gravando antes? Pois é. E aí você fala pro médico ficar esperto com esse cara. O médico, sim, Porque tem gente sem vergonha aí, viu, gente? Tem gente sem vergonha. Oportunista, Tem bastante. E aí, assim, tudo que eles têm dúvida, né, com relação a algumas questões, eles pegam o telefone e ligam, olha, o que eu faço aqui? Né? Essa parte da consultoria preventiva também faz parte dessa orientação. Pede pra desligar a câmera? Fala assim, mas se ela tá gravando, tem algum motivo e tal? Dá né? Às vezes é pra levar informação pra alguém ouvir. Tipo, a pessoa ouvir, você acha que não? É difícil, né? É difícil, porque o paciente que tá ali, que tá sendo atendido, né? Tá, não precisa ele que fala. E, por exemplo, se eu estou inconsciente, eu sou no meu caso, não estava conseguindo falar, eu fui acompanhada pela minha mãe. Então, ela foi passando as informações dos sintomas e tudo mais. Teve um caso, você não teve uma mulher que deu choque? Que ela levou um choque, ela falou que fingiu que levou um choque do segurança, não sei, e não chegou nada? Foi. Teve uma apuração administrativa que aí, infelizmente, assim... Ela simulou isso, uma simuladora. Aí tá uma questão muito importante que você levantou, porque assim, por que o preventivo é importante? Uma vez que você demora muito tempo para construir tua imagem, né, como profissional e como instituição. E aí, uma vez que acontece uma situação, por mais que ela seja errada, né? Nesse caso aí a gente já vai falar, a imagem do hospital, a imagem do profissional, ela já é detonada pelo público, porque nossa, isso. Só que ninguém vê depois o que saiu na sentença judicial ou no processo administrativo, porque nesse caso foi um processo administrativo, que foi apurado que, de fato, ela nem chegou a encostar nela nada a ver. O eletrodo. Tem gente que é dissimulada, né? Porque daí a gente fala que é caçar indenização, né? Por exemplo, cirurgia, você está falando sobre a questão de procedimento, que a pessoa não cumpre o pós-operatório, né? Faz uma lipoaspiração. Ela estava contando aqui, gente, que a lipoaspiração, por exemplo, a pessoa faz a lipoaspiração, ela emagrece, fica linda e maravilhosa, só que depois ela engorda, ela come tudo de novo, ela não cuidou da cabeça. Depois ela quer processar o médico. Cirurgiões plásticos, né? Porque existe obrigação de meio, que nós falamos, e obrigação de fim. E o cirurgião plástico, em sua maioria, tem a obrigação de fim, porque é o estético, né? Uhum. E aí, a lipoaspiração é uma cirurgia que é reversível. Então, por isso que é importante o médico orientar os riscos e orientar, olha... Se você não fizer a alimentação correta, se você não seguir tal, a cirurgia é reversível. Certo. E aí, às vezes, a pessoa depois fala assim... E entra mesmo? E entra com o processo? Entram. Às vezes, não entram com o processo, às vezes difamam na rede social. Quais as defesas mais comuns que você faz para os profissionais? Que tipo de profissionais? Quais são os tipos de profissionais que mais sofrem? Todos, assim... Farmacêutico de farmácia sofre? Às vezes sim. Por quê? Porque assim, por exemplo, chega uma receita médica que tá ilegível.
você teve farmácia. A obrigação do farmacêutico é assim, se eu não tô entendendo... Adivinhar. Adivinhar, né? Porque aquela letra... E o médico, ele tem a obrigação de ter uma letra legível. Inclusive, o conselho tá pegando muito forte nisso. De ser impresso, né? Até hoje tá nessa história ainda? Até hoje. Santo. Mas, assim, o farmacêutico, ele tem como responsabilidade, se ele não entendeu, entrar em contato com o médico ou pedir, se for um horário que não tem mais atendimento, olha, o senhor retorna amanhã, a senhora retorna amanhã, para que nós possamos identificar de fato qual é a medicação, a dosagem, etc., para fazer a dispensação. Porque senão o farmacêutico pode ser responsabilizado por aquilo. O paciente também precisa ser mais esperto, apesar deles não fazer, porque o médico não faz isso, porque ele vive correndo atrás do rabo, né? Tem muita coisa para atender, os caras correm atrás do rabo. Dependendo do lugar que trabalha, assim. Atende um plano de saúde nesses normais aí, essas coisas baratinhas, o cara atende 20, 30 pessoas no dia. É 15 minutos de consulta, minha amiga. Nem isso, né? Vamos falar que é verdade. Aí o cara escreve, eu também faria uma coisa. Amoxicilina. 500 miligramas. Tá, pronto, aqui. É uma linha. O farmacêutico... Por que ele tem que escrever amoxicilina assim e não pode escrever o calmo? Porque ele perde tempo. Eu acho que é isso. Acho, né? X na minha parte. É por isso que é importante ter o procedimento, por exemplo, de ser impressa. O paciente também falou, o que o senhor escreveu aqui? Amoxicilina? Posso escrever aqui atrás? Amoxicilina. Escreve atrás, põe um papelzinho, porque não perder tempo, porque... Não vai adiantar nada, ninguém vai fazer isso, mas tudo bem. Mas tem uma boa mesmo. E a receita certa já, ou ele escreve ali, o paciente e tal, amoxicilina, já, a pessoa que sai, pega a secretária, a receita sua tá ali. Ou ela imprime e traz pro cara assinar. Exato, porque daí ele carimba com o CRM, né, certinho, porque daí tem toda a regra. Ou seja, é o caso que acontece com a farmácia. Você tá falando da farmácia, isso não é nenhuma bomba para ela, né? É bomba quando troca o remédio, aí fica responsável da farmácia, né, por exemplo. Também é uma possibilidade, né, de acontecer. E essa história quando você troca um genérico por um original, tem briga de médico com farmácia também? Eles falam... aí tem a questão da indústria farmacêutica também, né? Comissão. E aí tem uma... Comissãozinha. Isso acontece. A tecnologia está impactando no direito da área da saúde? O direito da área da saúde? A tecnologia, sim, né? Mas que tecnologia é essa? Então, é o que eu falei, por exemplo, do totem, né? Tá, que vai agora a pessoa já... a inteligência artificial, muito vai ajudar, diagnóstico. Porque no centro cirúrgico, por exemplo, os robôs vão fazer a cirurgia? Sim, cirurgia robótica tá muito em alta. É muito preciso, hein? Muito. E assim, lá quando eu fiz o estágio no Einstein, eles estavam... Como é que o robô vai ver, abriu assim, como é que vai ser, por exemplo... Eu posso ser 2 metros, você pode ser 1,70 m. Como é que ele vai fazer a medida certa para chegar no órgão, tudo certinho? Eles fazem a programação, né? E aí tem profissionais que tem que estar ali presente. E aí, por exemplo, lá... Será que é um radiologista? Seria como se fosse um radiologista, só que mexe na máquina? Sim. É um médico também que mexe na máquina? Porque daí... Sim, ou é um técnico? Não, o radiologista, ele é médico, né? Não, ele sim, mas o que vai mexer nessas... Acho que é o próprio médico que opera, não é? Tem duas possibilidades. Tem a robótica que o médico que faz a joystick, condução. Né? Tem umas que são remotas, inclusive, não sei se você já sabe, que você faz a robótica remota. Você tá aqui, mas fazendo uma cirurgia lá no Pará. Isso acontece. Pelo menos lá no Einstein tinha essa tecnologia. Que negócio de louco, não? A telemedicina veio muito forte. A telemedicina veio por causa da pandemia que liberaram, né? Graças a Deus. Que coisa mais besta, né? Não ter feito isso. Era uma briga, né? Do conselho que tinha e assim... Eu mesmo fui atendido por uma médica durante a pandemia. E não facilita? Nossa, mãe, resolveu minha vida pra você ir no médico, foi ótimo. E aí eu falo assim, que pra quem mora em grande centro, São Paulo, por exemplo, que você falou que você tava lá em São Paulo, pra você ir até o médico, quanto tempo você demorava? Umas 2 horas, 3 horas. E aí, assim, tinham projetos muito legais, assim, de colocar, claro, com toda a questão do sigilo, né, cabines, assim, parecidas com essa, que tinha a videoconferência em escolas, em empresas, porque daí, por exemplo, saía atestado, já ia direto para o RH. O atestado, se a pessoa precisasse da medicação, já sai tudo impresso ali, então ela não precisa sair da empresa para ir, ou da escola, né, e chama os pais e afins. Facilita muito, né? A farmácia pode aplicar injeção ainda? Não pode? Tem algumas que sim, né? Tem algumas vacinas, né? Que são aplicadas. Que pode? É. Que legal. Mas
depende, né? O que não pode o profissional passar das suas responsabilidades, porque daí seria imprudência, né? São peritos, né, para fazer determinadas coisas. Você não pode fazer um procedimento como profissional de saúde. Enfermeira, o que é a responsabilidade do enfermeiro, que não é do médico? O que cai sobre as costas da enfermeira e que não cai sobre o médico? A injeção? Muita coisa, assim, que Dá um nem... exemplo, a gente é bem ignorante essa parte. Não, é porque normalmente nos hospitais o que acontece? Os médicos fazem o diagnóstico, a análise dos exames, o acompanhamento do paciente, eles passam a rotina, às vezes 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, dependendo, né? Se a UTI é diferente. Aí, quem tá ali administrando a medicação, quem tá ali atendendo realmente, e às vezes é para banho, às vezes é para... Aí é o técnico de enfermagem e tem enfermeiro, são dois profissionais, né? Tá. E aí eles têm que lançar tudo no prontuário, que foi dispensado, e tudo que o paciente precisa, normalmente o enfermeiro que tá ali. A troca da o enfermeiro rouparia, que aplica ou é o técnico? Normalmente é o técnico, porque o enfermeiro ele fica como coordenação da equipe, né? Dos técnicos de enfermagem. Aí tem a coleta. E daí fica a responsabilidade da enfermeira quando os processos que caem sobre o enfermeiro. Quais são os processos que caem sobre o enfermeiro, que é corriqueiro dentro de um hospital, e que caem sobre o médico? Fala a diferença aí para entender. Então, por exemplo, assim... Não para médico de consultório, que fala de diagnóstico errado, por exemplo. A enfermagem, vamos dar um exemplo aqui, tá? Eu já vi esse exemplo. O médico prescreveu antibiótico. Antibiótico é um negócio que você não pode deixar de administrar certinho, né? Certo. E aí, eu vou pegar essa parte do médico primeiro. E aí, o médico, por exemplo, não passou lá e a enfermagem entrou em contato e o médico não passava. E aí, eles não conseguem administrar se não tiver autorização. E aí, a paciente, ela teve foi regredindo, né? Porque ela não Parou de tomar um antibiótico. Parou de tomar um antibiótico. Então, assim, só que qual que é a importância? Ela ter registrado no prontuário. Entrei em contato, tal dia, tal horário. É isso que você ensina aos profissionais. Exatamente. É isso. Então, quando você vai num hospital, por exemplo, você reúne os enfermeiros, reúne os técnicos, reúne todo mundo e fala dessa prevenção. É importante o treinamento. Trabalho bonito seu, hein? Obrigada. Mas eu sempre falo assim, importância para mim é pela vida, né? Profissional nos ferrar, né? Mas é para os pacientes também, diretamente. Sim, porque ela faz o protocolo correto, você tem menos acidente, né? Exatamente, porque... E aí, se aconteceu com o médico, por exemplo, o médico não foi, daí a responsabilidade é do médico. E quais são as ocorrências com os médicos, normalmente? Tem a questão do erro do diagnóstico, por exemplo. Às vezes ele não foi prudente em pedir os exames corretos, ou não soube analisar. A gente tem muito problema com plantonistas que são recém-formados. Então, eles pegam plantão atrás de plantão. Então, às vezes, eles emendam... A molecada, a moçadinha. Às vezes emendam muitos plantões. E aí, estão muito cansados. E é assim, vai aqui, né? Eu já vi isso no hospital, já, plantão, moçadinha. Não são todos, óbvio, né? Eu não tô generalizando. Mas é o sistema, os caras querem ganhar dinheiro. Os caras estão ali com sangue no dente, né? Acabou sangue de se formar, né? São 10 anos. Sangue no dente ou sangue no olho? Que fala? Sangue nos olhos, né? Sangue nos olhos, né? Mas assim... Aqui em Sorocaba a gente fala sangue nos olhos. Tem toda essa questão da prudência e às vezes o profissional tá cansado também, né? Não tem muitos fatores envolvendo. Por exemplo, a lei devia obrigar a pessoa a não fazer plantão 2 dias seguidos, por exemplo. Então esse controle tem que ser muito bem rígido, porque sabe? Isso tira um pouco da... Porque Sorocaba tá chovendo, mete médico pra tudo quanto é lado aqui. Onde falta médico no Brasil? Essas coisas você não sabe, né? Não, tem muitos médicos, assim aqui como... não falta médico, aqui tem faculdade, aqui a turma fica por aqui, ninguém quer ir embora. E aí, graças a Deus. E aí, inclusive, tava tendo uma briga muito grande. Me conta, menina. Nessa parte da formação, tanto medicina quanto odontológica, que estavam querendo lançar cursos EAD. E aí falaram assim... Medicina à distância? Pois é. Isso é Brasil, né? Fica pouco vai ter... Aí o conselho... Né? Os conselhos profissionais, eles têm uma atuação
muito forte. Por exemplo, a gestão do CREMESP hoje, ela é fantástica, né, que é a de São Paulo. E ela fala muito dessa parte da judicialização. Então, assim, ela fica muito em cima, se isso acontece ou não. Mas pode terminar, depois eu vou não, e aí, lançamento de cursos, assim, tem todos os dias, a gente vê ali, né, de faculdades e tudo mais. Então, qual é a qualidade de ensino? Agora, a EAD já é demais, né? Para o profissional nesse sentido, né, que precisa necessariamente fazer ali o contato com o paciente, né? Seja a área que for, odontólogo, seja médico. Olha, posso falar, horrível isso. Imagina, não tem condição de fazer isso aí. Não. Advogado acho que até dá. Sim, porque... É teórico, né? Sim. A gente tem a prática, mas é aí lá no fórum, né? Nós vamos assistir audiências. Mas é somente essa parte. Agora, você vai lidar... Como é que você vai, por exemplo, o técnico de enfermagem? Como é que vai saber pegar a veia, né? A gente fala pegar a veia, mas como que vai fazer isso à distância? Hoje tem softwares que você já viu, um laser que ele mostra as veias. Sério, tem isso também? Tem, uma tecnologia, Faz assim, aparece? Aparecem as veias e aí pro profissional, Deus do céu, Mas aí são recursos avançados para quem tem... Eu morria de medo de pegar uma veia. Errava uma veia bonita, precioso do céu. Era craque para errar a veia. Enfiava, ai, naquela época não tinha muito choradeira, né? Depois, infelizmente, o mundo deu um mimimi aí, né? O mundo ficou um mimimi. Antigamente não tinha mimimi, não. Aplicava injeção na veia, errava, tava aí, aplicava injeção no braço, o nego ia desmaiando, por causa da Novalgina cai a pressão, né? Pacotava no chão, espumava a boca. Naquela época, nós era assim. A gente socorria, não tinha jeito. Então isso é uma Lógico coisa... que não pode mais, tá? Eu não tô fazendo apologia. Não, claro. Tô contando a nossa época de farmácia. Não, mas por exemplo, por isso que é importante a gente falar do risco de queda, né? Se o paciente não está identificado com a pulseirinha de segurança, né, de risco de queda, vai tomar um banho, por exemplo, sozinho... tem que ter cai isso no também. banheiro. Olha só que ele tem que pôr pulseirinha de risco de queda. Sim. Certificar que o nome está certo com o que está na... Alergia. Tudo isso, porque daí, inclusive, o profissional, né, o técnico de enfermagem, que foi administrar ali, ele faz todo esse questionamento. Fale de um caso que você defendeu um médico tempo atrás aí, por alguma coisa que aconteceu no escritório. Tem algum caso? Não precisa falar o nome, lógico, né? Mas é um caso. Eu gosto sempre de falar da parte da cirurgia plástica, né? Plástica. Ó, cirurgiões, presta atenção aí. Porque o plástico, ele tá na mira ali, é impressionante, porque o que eu falei... E eles podem pagar uma consultoria, porque são os médicos que mais ganham. Mas assim, tem a questão, que foi o que eu falei, tem a responsabilidade de meio e tem a responsabilidade de fim. O que é a diferença? Eles erram muito também? Erram. O que eles erram? Nossa, como eu posso dar um exemplo aqui sem expor muito? Não, se expor muito, tem que pôr a verdade, velho. Torta a pessoa, não deixa torto. Isso. Tem, às vezes, marcação errada, marcação de membro errada. Às vezes, não é feito... É claro que a gente está falando de profissionais que não são qualificados, né? Vai ter CRM, tá dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, como que não é classificado? Então, como é que você vai saber? Mas tem profissionais, por exemplo, que se declaram como e não tem especialização em plástico, por exemplo. Daí a pessoa que é paciente, que vai buscar isso aí, porque não é qualquer ignorante que vai atrás disso, ele tem que certificar, e que seja uma... Importante. Que se for corretiva e não tiver dinheiro, vai ter que ir lá no cirurgião plástico do hospital público, certo? Porque exemplo... tem, né? A parte de ala de queimados, incêndios, por exemplo, tem cirurgia plástica de plantão. Sim, E a parte de corretivo também, né? Por isso que eu falei que é obrigação de meio, né? Agora, assim, vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Assim, entrei em contato com um convênio, falei, olha, essa cirurgia tal, é feita a cobertura, eu sei que é feita a cobertura pelo convênio, e aí ela me passou, olha, você precisa passar nessa rede credenciada e neste cirurgião plástico. No que eu peguei, eu como advogado, né, peguei o nome dele já, joguei no tribunal, ele tinha 20 processos de erro médico. Eu falei assim, moça, você acabou de me passar um profissional que tem 20 processos de erro médico. Qualquer um pode consultar? Pode, o Jus Brasil, né, ele é hoje em dia... Você acha legal isso, aberto? Tem anonimização por causa da LGPD, que a gente tem lá, né,
mas advogado consegue acesso mais fácil, né? A gente tem caminho livre, digamos assim. Ah, você já entra pelo judiciário. É, Né? tem o cadastro e tudo mais. É. Só que eu identifiquei e falei, moça, eu não vou passar com um profissional que tem 20 processos de erro médico. Meu Deus do céu. É de Sorocaba? É. Depois você me conta quem é. Viu? Nossa, que coisa de louco, né? Por isso que eu falo pra você, né? Mas então, mas você tá falando do cirurgião plástico, mas você tá falando o dentista, por exemplo, que fica fazendo coisas. Dentista arruma dente e agora virou fazer plástica também, no rosto. Agora eles colocam, tiram a bola. Como é o nome da bola? Vigectomia. Vigectomia. Tem a harmonização facial, Harmonização né? facial, arruma a pele e tal. Daqui a pouco tá operando também. Aí, ó, tá, agora já virou uma. É uma que, beleza. na verdade, assim, tem várias especializações, né? Tem a parte da E o médico também pode? então, mas assim, quando o profissional é devidamente habilitado na parte de harmonização facial, por exemplo, que a grande briga entre o médico e o odontólogo, né? O médico que eu digo plástico, por exemplo. Nossa, o plástico ganha muito dinheiro. Porque que acontece? O odontólogo, ele estuda muito a face, assim, a anatomia da face. Sim, conhece muito. Então eles defendem que eles conhecem muito mais a anatomia da face do que um cirurgião. E diga de passagem, os dentistas brasileiros são os Plástico. melhores do mundo, viu? Então, Não sei com essas faculdades agora que pipocam por aí, mas até então eles sim, eram os não. melhores do mundo. Muitas pessoas vêm de outros países para serem atendidos É, aqui. a nossa cirurgia, nossos dentistas são fantásticos. É, E os nossos médicos também, viu? também. Tem muito profissional bom, né? Muito amor pelos nossos enfermeiros, técnicos de Com enfermagem, certeza. faxineiros que estão no hospital, que ajudam, porque é muito. Eu acho Todos. lindo o trabalho daquela gente. O dia que eu fui no hospital, levei meu pai. Todos. E eu vi aquela gente gritando, nego gemendo com dor, correndo aqui, eles estão acostumados com aquilo. A Eu gente, falei, gente, como que vocês têm amor para lidar com tudo isso? é amor. Por isso que a gente Porque fala muito. profissional, se não tiver amor, ó, somente Não. esses de baixo escalão, que é técnico, que ganha menos, né? Eles ganham menos, Você né? acredita que são eles que têm mais amor? Então, eu sei, e eu ia falar isso agora. Eu falei assim, esses caras têm muito amor, né? Você viu como que são as coisas? O atendimento. Você sabe que. Isso é importante você ter falado. O atendimento humanizado, ele faz com que. Tem indicadores, agora eu não sei dizer para você o número. Mas tem indicadores que quando você tem um atendimento humanizado, e também é uma coisa que a gente orienta o profissional, o paciente pensa 3 vezes mais se ele vai, às vezes, ocorreu um erro, alguma coisa. Se ele vai entrar com um processo judicial ou um processo administrativo contra aquele profissional. Porque, poxa, eu fui tão bem atendida, eu fui tão bem acolhida, eu vou deixar passar, entendeu? E eu vou Isso lembrar acontece. você, parabéns aos técnicos que estão as pessoas também que limpam aquele hospital, com aquelas fronhas, nego tudo cagado, às vezes tudo sujo, com um monte disso. É verdade, gente. Os nego que vomita, tal, aquela pessoa que limpa, que tá lá buscando, trocam, limpa, passando o rodinho lá, deixando Sim, impecável o sim, hospital, né? sim. As clínicas, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros também, só que os enfermeiros são menos, né? Pro hospital é um por ala, né? Fica no gerenciamento, No gerenciamento, da a equipe, gente né? não tem esse contato com eles, né? Mas como tem médicos maravilhosos, Com né? certeza, não. Mas os técnicos realmente têm que tirar o chapéu para essa gente. Parabéns para eles, viu? Não é uma rotina fácil, não. Não é fácil. Porque você lida com a vida do outro, né? É o amor da vida de Eu alguém vi que um a gente médico fala. falando ontem lá do negócio do... Acho que... Não, ele estava no centro cirúrgico. Ele parou para fazer um vídeo e eu achei demais. Falei, gente, se todo mundo tivesse a oportunidade de entrar no centro cirúrgico só para ver a gente operar outra pessoa que está entre a vida e a morte, Sim. para saber que a gente não é merda nenhuma, Nada. que nós temos que ter humildade nessa vida. E o cara falou, falei, meu Deus do céu, que sabedoria desse médico. Eu achei incrível. Ele falou, gente, procurem ser humilde. Ame o próximo, Sim. pelo amor de Deus, porque a gente Viva não o dia é de nada. hoje. Viva o dia de hoje, que a gente não é nada. Não você é trabalha nada. Bom, você deve saber um monte de ocorrência, né? A gente não é nada mesmo. É nada. Isso aqui é matéria, né? Então você acha assim, com a cirurgia plástica, procurar saber quem é o cirurgião, para ver se não tem muito processo de erro médico, Importantíssimo. né? No caso de estética também, né? Esses médicos que fazem o dermatologista, tem muita necrose facial, tem alguma coisa? Você Pode vê? ocorrer, né? Às vezes acontece, ou o profissional O fez Botox uma... faz algum mal? Tem algum que já tomou o Botox, pegou uma alergia e morreu? Tem pessoas que têm necrose, né? Tem pessoas que têm
Assim, eu não posso falar muito porque eu não sou habilitada na área técnica, né, do Botox. Mas, assim, acontece, às vezes, a aplicação é errada no músculo, Nossa. entendeu? Então, Voltando pro dentista, quais são os erros maiores dos dentistas? ah, Que você tem que entrar como advogada deles. então, o dentista tem muito essa parte da estética que cresceu muito, né? Essa parte estética ó, da harmonização facial. Às vezes a bucomaxilo também acontece da cirurgia, a pessoa fica deformada. Mas também tem uma parte muito, muito bonita da bucomaxilo, né? Que, por exemplo, tem recuperação de pacientes que sofreram Acidente, né? acidente, ou às vezes teve um câncer. Esses são os dentistas que trabalham a parte da traumatologia. Isso. Porque daí, por exemplo, teve um câncer e O doutor perde. Fernando morreu. Um abraço para a dona Fernanda, que é a esposa dele, ele morreu. Porque... Doutor Fernando. Não, médico. Não, traumatologia dentária, dentista. Ele é dentista do Hospital Regional. Será que é Fernando o nome dele agora? Eu não sei. Não conheço, mas assim. Bom, faz tempo, um ano. E aí, assim, às vezes tem um câncer, a pessoa perde uma parte, tem que fazer enxerto, né? Isso é o dentista que faz. Sim, é o bucomaxilo. Bucomaxilo. Aí tem toda uma equipe, dentista né? não é só curar de cárie, não, né? Não, não. O meu dentista foi o Décio Almeida, maravilhoso, por sinal, né? Conhece muito de... Tem uma grande briga agora acontecendo, isso é bem recente, é que é a questão da anestesia. O que é anestesia? Eles não querem liberar a questão da anestesia no consultório odontológico pelo fato de... eles falam, o dentista não sabe lidar com intercorrências. O que é intercorrência? A pessoa teve uma parada cardíaca, por exemplo, um choque anafilático, etc. O que vai acontecer? Então, assim... mas eu acho que, poxa, por que não qualificar? Né? E o proibir, eu não acho que é o caminho. Qualifica, né? Ou tem um profissional ali, uma Você está dizendo que o equipe. cirurgião plástico está brigando com o dentista nesse sentido? Não, são os conselhos profissionais que brigam. Não são os profissionais, tá? São os conselhos. Então, existe... Eles querem o quê? Que o dentista pare de aplicar anestesia? Como que é para cá a anestesia? mas como é que, né? Como é que você vai tirar um dente sem anestesia? E aí tem várias, né? Tem aí, agora que nem a cannabis é uma coisa que tá muito em alta. Quer fumar uma maconha antes de fazer Não, é como anestésico. Anestésico? Que, na verdade, ele não é... Mas aplica? Então, aplica sim, mas é pra... Aí, da anestesia não ter efeito colateral, porque é natural. Porque não... Mas ela tem a mesma força da outra? Então, é uma inovação aí que tá vindo na parte odontológica. Ela é nova, né? Eu preciso até ver como é que tá isso daí no Brasil, pela Anvisa, etc. Mas eu fiquei sabendo que tá... Cannabis aos poucos estão liberando, né? Em dosagem e tal, aquela história. No Brasil tudo demora, né? Os Estados Unidos sai e aqui demora. O canabidiol, na verdade, teve uma lei do estado de São Paulo, isso é importante para médicos e pacientes, né? O canabidiol tem muitas doenças que, né, é um tratamento excelente. Então, o estado de São Paulo, ele regulamentou, fez um regulamento, uma portaria, falando do fornecimento do canabidiol pelo SUS. Entretanto, tem um ano já isso, e não foi regulamentado. Então, as secretarias de saúde dos municípios estão aguardando essa regulamentação do Estado para poder passar a orientação de quais CIDs estão inseridos, quais são as dosagens, e para passar também a informação para o médico, certinho como que tem que ser feito, porque muitos pacientes, assim, são baixa renda, né? Então, é um medicamento de alto custo. Um vidrinho, por exemplo, de uma dosagem mais alta, que dura 15 dias, é em torno de R$ 2.500. Tudo isso? Para vacina? São gotas, né? Para gotas. O canabidiol, Não é tão caro assim, é? É alto custo, né? R$ 2.500. 15 dias? Não é tão caro assim, não. Eu acho que, pelo que eu vi aqui, só se eu estou entendendo errado. Não sei para que é esse, mas... Eu já trouxe 2 pessoas especialistas em canabidiol aqui. É alto custo, claro que tem remédios que são mas muito não lembro mais mais do assunto caros. também, porque é tanta gente que passa aqui, tem hora que tem que voltar, tem que ir lá assistir para ver. Não, tranquilo, mas por exemplo, assim, pessoas que têm epilepsia, convulsões, né? Sim, essa aí eles falaram, né? Essa ajuda muito, né? Muito. É mal de Parkinson. Tem muitas. Então, tem que ter essa regulamentação dessa portaria
para ver quais são inseridos, né? Quais pacientes podem retirar O pelo médico SUS. também, para fazer isso, tem que se especializar também, porque tem que entender muito de canabidiol, não é qualquer um que vai dando. Não. É Não é específico. clínico, é específico. É não por tem isso que a jeito. regulamentação vem... O CID que a gente fala quais são as doenças, Aham. né? E os desafios legais da publicidade odontológica? E como evitar problemas? Você está batendo muito no odontológico, você está tendo muito cliente de dentista? Eu tenho. Você está falando da questão ética, mas aí é para o médico. Agora você também entra na questão ética da Ética publicidade? tem, publicidade... Mas a Então- publicidade que eles fazem, é isso? porque a gente... Hoje a internet se perdeu a mão. O CREMESP e o Conselho Agora- CFO não conseguem mais. Então, agora eles... agora sim, né? Recentemente, que eu falo alguns anos, o do CREMESP foi mais recente, do CFM, na verdade, foi uma flexibilização, porque, assim, tem a questão do antes e depois, e expor o paciente, porque... inclusive, na época que eu fiz a minha pós, assim, poderia expor paciente desde que fosse para fins científicos e com autorização, tudo Sim, certinho. científico, ok, faz tempo. Agora, para publicidade, por que acontece? Eles falam... Por que não pode por antes e depois? Você não pode fazer tudo. O advogado lá, quando dá pra você, advogado aqui, mano, nossa, uma ética. Eu não sei o quê. É uma hipocrisia que é só Deus na causa de conselho. Não acompanhou o mercado, na verdade, né? Porque... Você não pode falar, você advogado. Pode ver lá no conselho da OAB, lá, vem com conversa, depois fica fazendo tudo aquelas burradas lá, que, pelo amor de Deus. Né? Ó, eu vou te falar um negócio pra você, viu? É só Deus na causa desse país. Infelizmente. Aí não pode fazer isso. O cara fez o dente da Priscila, e a Priscila era uma banguela horrorosa, e passou por um dente, ficou bonita. Não pode pôr o antes e depois dela, se ela autorizou. O que os outros têm a ver com isso? Agora os conselhos estão mais flexíveis, né? E isso, na realidade, eu vi vários médicos receber processo na minha época da revista Bianchini, Muito. porque na Bianchini colocava porque o filho da mãe do médico, miserável, que não queria gastar dinheiro em publicidade, morria de inveja de quem gastava dinheiro em publicidade e ia lá e denunciava no CRM, entendeu? Depois ia parar lá no CREMESP, lá em São Paulo, que é uma burocracia... Que eu Você não faz ideia. Eu já fui parar no CREMESP já. que eu falo que é o processo administrativo, né? No conselho. E você defende também nesse. Sim, tem a parte da sindicância, sim. Ainda tem, chamam ele pra quê? Só se o cara. Não, tudo que você imaginar. A publicidade é uma delas. Mas chamam ainda? Sim, entendendo se tiver denúncia. Eles tiram, viu? Tiram o diploma do cara. Dependendo da infração, sim. O que não pode na publicidade? Hoje. Antes eu sei que não podia nada, agora melhorou um pouco. Depende, né? Tô revoltado hoje, né? Você percebeu, né? Até na boca de todo mundo hoje. O que pode e não pode? Na verdade, assim, eles tentam, ao máximo, não trazer a parte da mercantilização. Vou falar da parte da medicina agora. Tá, como se todo mundo não precisasse vender pra comer. Então. E ganhar dinheiro. Como é que o cara anda de Land Rover, mora no Lago Azul? Como? Então, e aí eles flexibilizaram, mas com, olha, pode antes e depois, mas tem que ser aí tem lá no código certinho quais são as normativas, porque se passar daquilo, aí é infração. Entendi. Entendeu? Então eles permitiram, porém tem ressalva. O antes e depois não pode, né? Agora pode, mas tem a ressalva. Agora tem ressalva. Que ressalva que é? Tem várias, na verdade. Assim, se você abrir lá, eu oriento, na verdade, os médicos a abrirem o código, sempre terem um código de Mas ética. pode pôr aqui ela antes e depois da lipo? Porque, na verdade, o que estava acontecendo? Às vezes, esse pessoal filmava em centro cirúrgico. Centro cirúrgico Não, é centro... hospital, gente. Pois é uma coisa esterilizada, etc. Tá filmando ali pra isso. É horrível, isso é horrível. Tem mesmo, pessoas que entram com, né? Ou isso aí. aqui no hospital fazer cirurgia e mostra pra você. Isso é horrível. Isso é bizarro. Então, por isso que eu falo assim, a orientação do profissional tem que ser muito bem feita. Porque... O médico expor suas tripas ali no meio da turma. Não é brincadeira, né? Bom, os principais desafios jurídicos dos hospitais são... a gestão em geral, né? A qualidade do atendimento, a segurança do paciente. Gestão hospitalar, né? A segurança do paciente, os resíduos sólidos, mas os resíduos hospitalares, destinação ser correta. Tem muitos desafios, né? A gestão hospitalar é um assunto à parte. Essa questão do advogado, da advocacia preventiva, ela de alguma forma pode auxiliar na redução de custos, né?
e riscos para profissionais? Porque você fala na área de saúde, mas você está falando para os profissionais da saúde, né? Tanto para profissionais quanto para Donos de clínica de estética. donos de clínica, gestores hospitalares, laboratórios. Porque o que acontece? Se você tem a documentação, o processo é prova. E se você ganha o processo, você reduz o seu custo. Se você tem uma Você o quê? Uma documentação regularizada, é isso? Se Porque você muitos tem... não têm. O que não tem, por exemplo? Contrato, prontuário, o termo de consentimento livre esclarecido. Direito de imagem para usar quando fizer uma direito de propaganda. imagem, tem muitas questões envolvidas e aí depende da área. E aí o que acontece? Não só a parte da judicialização, da redução de custos, mas também você fideliza o cliente. Né? Se você tem um atendimento de qualidade, uma segurança do paciente, você fideliza, então eles voltam. Então, Essas clínicas de esteticistas também atendem, porque é área de saúde, né? Uhum. Tem alguma ocorrência para orientar a gente também? Tem que tomar cuidado? É bem parecido com o odontológico, eu diria. Porque aí assim, tem a questão da asepsia, né? Para não ter contaminação. A que faz a unha, a manicure também é área de saúde, não é? É beleza. Não, daí é beleza. Mas aí você passa, passa uma doença pelo alicate. Então. Por isso que até recomendam, né? Se vai a manicure, para você levar o seu alicatezinho ali, porque a asepsia nem sempre é feita, né? São profissionais que a gente tem que pensar também que não tem muito mais acesso, né? Não tem um autoclave, por exemplo. E aqueles que... como é que fala que quando coloca cabelo é... Pitotomia, como é que foi, mano? E também aquele que coloca cabelo deve ter um negócio, porque, por exemplo, lá na Turquia, o nego coloca cabelo, o nego de rua é chamado para ajudar a colocar cabelo. Aqui no Brasil é só o médico que pode colocar, né? Uhum. Ou não? Você não sabe desse assunto? Sim, não, são médicos. Tem especialização Dermatologista? própria. O dermato tem uma... tricologista. Tricologista. Tem que ter uma especialização de tricologista? Olha que legal, o Brasil nessa parte é sério, sabia? Muito. Nessa parte o Brasil é sério. É, muito sério. Tem que ter uma especialização própria para fazer tricologia. Nessa parte da questão da regulamentação, tudo certinho. Sim, os conselhos são muito sérios. Por isso que é importante a parte preventiva para os médicos saberem os direitos deles. Porque é muito amplo, né? Muita legislação. Eles falam, eu tenho que saber da minha área, tenho que saber legislação, tenho que saber administrar. Então... Você está bem por dentro, mas tem quantos anos fazendo isso também? Um tempinho já. Então, começou como estagiária, pelo jeito, né? Sim. Porque você tá com 30 ainda, muito novinha. Uma belezinha você, hein? Obrigada. Tá bem por dentro, hein? Boa área que você pegou, hein? Eu gosto muito, né? Boa área você pegou, né? Gosto muito. Mas esses técnicos de enfermagem e enfermeiro, não sei. Quem que paga o advogado para eles? É o hospital? Às vezes tem O cara tem que se ferrar sozinho, tem que pagar o advogado quando acontece alguma coisa? Às vezes, sim. Acontece, nego, batendo na sua porta lá? Acontece, se o hospital estiver dentro, né, da lead, né, do processo, depende de cada instituição, né, o regramento. Mas... Normalmente uma clínica particular tem ela tem um advogado que cuida, né? Então, e aí a cobertura depende do que eles combinam ali. Se eu tivesse uma clínica, eu aceito. Se você tivesse uma clínica, por exemplo, eu teria um advogado especializado em saúde para cuidar da minha clínica. Sim, é certo? Importantíssimo, é importante. Mas fora essa questão da especialização em saúde, você também cuida da questão trabalhista, essas coisas de uma empresa, né? Sim, faz parte, né? Faz parte, já, né? Porque tá tudo abarcado, né? Civil, só que trabalhista, vocês empresarial. Têm conhecimento da causa da saúde, né? Sim, a legislação da saúde é... Muito bom, viu? Si. Hoje aqui conversando com a Larissa Cisoto, especialista então, né? Em direito médico, odontológico e hospitalar, com bastante experiência, os cuidados que esses profissionais precisam, os protocolos que devem ser montados, fazer aí ter um cuidado preventivo para justamente você não ter nenhum tipo de ocorrência no longo do caminho, porque erros na saúde acontecem em todas as áreas. Então nós temos que tomar muito cuidado e se certificar que você está bem guardado, né? É importante salientar assim, que não evita que aconteça, mas ele está respaldado que caso venha a acontecer alguma coisa mais grave, ele esteja bem amparado. Larissa, eu sei que você vai casar logo, vai montar seu apartamento do coração, mostra o Shopping M para ela, isso. Levanta o braço.
passando ali, Linda. que tá lá. E tá super bacana, Muito. linha de planejados, com 26 anos de mercado, a entrega mais rápida. Você que seu consultório, venha fazer seu planejado com custo baixo aqui no Shopping M, que tá linda a loja. Tá maravilhosa. Tá mesmo. 26 anos de Shopping M, 26 anos. Hein? Nossa. Quase a sua idade. Você É, é muito nova. Meu Deus do céu. mas eu tava Tá aí. babando na loja, realmente. Bonita, né? Muita. Gostoso, bom gosto. Sua mãe adorou. A sua mãe Ah, adorou. é, eu imagino. Ela esteve comigo aqui, adorou, vai fazer negócios aí com o Shopping M. Legal. Bom, enfim, é isso aí. Eu quero também dar uma dica para vocês da Zeiss, né? Vamos colocar a marca da Zeiss, está aqui, segura na tela do Globo. O Globo terrestre. A Zeiss está aí mostrando a loja também. A Zeiss, você usa óculos? Usa, Não né? mais, eu fiz cirurgia. É? Maior sucesso em todo o mundo. A loja ficou linda ali na Barão do Tatuí. Tá lá, ó, montadinha, linda para você, para ir com a família. A Zeiss, você compra uma lente e ganha outra, né? Você pode ter uma opção de deixar uma armação em casa e a outra andar com você. E a Zeiss é lente alemã, né? Não tem Que legal. pra ninguém. Ah, não. Essa não tem, isso que é indiscutível. Qualidade, Pessoas de bom né? gosto que não tem jeito, né? Então, para quem não tem a cirurgia, que não é todo mundo que pode, né? É, E tem lentes anti-reflexo, é absurdo, absurdo, não tem comparação. Por isso, deixa eu ver o óculos lá fora, por isso a Zeiss faz esse sucesso tremendo aqui no Brasil, né, com 2 franquias em Sorocaba, uma no Iguatemi Business, desculpa, no Iguatemi Esplanada, e outra aqui na Barão do Tatuí, acabou de abrir essa loja que vocês estão vendo aí, tá bom? Ah, Larissa, que legal, Larissa. Peço até desculpa pela minha revolta às vezes com certas coisas. Imagina, gente. A gente tá cansado da hipocrisia já, né? Não, Sabe? mas por isso que é importante Essa- o preventivo, pra gente não ter esses problemas, né? Pois é a Evitar ao situação, máximo, né? E os profissionais também, que eu quero muito bem, os médicos, tenho muito amigos médicos. Sim, tudo, com eles sabem que certeza. pode acontecer situações que não tem o que fazer, né? É. Já aconteceu de ter coisas de, fechei o paciente e larguei um bisturi dentro? Já teve casos Nossa, assim. é muito recorrente. Bisturi gaze, Olha, bisturi. compressa. Tá ouvindo, Renan? Tá ouvindo um absurdo, Renan? Sério isso? Sabe, a compressa, eu vou até contar um Conta. caso, se me permitir. Claro, Larissa, você pode tudo aqui, querida. Porque assim, como que é feito, na verdade, a cirurgia, na verdade, você vai abrir o paciente e ele fica tudo com sangue, né? Então, assim, isso eu aprendi na parte da gestão. E aí, quando vai colocando a compressa dentro do paciente, são paninhos, né? E aí, quem vai lá, o instrumentista, ele faz toda a preparação e ele faz a contagem. Olha como é feito. Então, ele conta lá, por exemplo, tem 52 compressas. Aí, a hora que retira do paciente, ele tem que saber, porque tem que anotar. Vai estar tudo emboladinho já de sangue. Então, tem que retirar e tem que contar o mesmo número que entrou. Meu Deus, como não é fácil. Porque se não bater, aí esqueceu do paciente. Aí pode dar infecção, pode dar... Isso que dá infecção hospitalar? Também. Essas coisas? Sim. Ai, Priscila, arrepia a gente, Priscila do céu. Viu? Você já falou, tem que tomar cuidado. Quando a gente voltar, você tem que botar uma pessoa. Viu? Tirou todas as compressas de dentro, esqueceram o bisturi. É por isso que o procedimento preventivo, é o que eu falei, tem que ser muito bem feito no hospital, nas clínicas, porque Esquece dentro, Priscila do céu, que Mais do horror. que a gente imagina, né? muito, Ela falou que acontece muito. muito, muito. E aí o que acontece? Mas não acontece, depois faz cocô, sai tudo. Imagina. Não, às vezes é dentro do órgão. Santo Deus do Israel, por que você contou isso, menina? Ai, Deus que me perdoe. Não, é porque é um caso que É realmente... recorrente no hospital. Quando eu acordar, a primeira coisa que eu vou fazer assim. Cara, Tem carimbagem. Não, eu vou com uma Carimbagem. plaquinha. Vai com uma plaquinha e deixa Põe em na cima. tela, como é que é isso? Viu? Não, deixa na cabeça assim, o papelzinho escrito. Tire tudo dentro de mim. eles fazem, né, Coitado, é que às vezes eles preventivo. têm que contar. Ela tá contando que ela saiu agora um pouquinho, mas tem que contar a quantidade de gases que coloca. Mas só gases, né? Bisturi, que mais? São todos os instrumentos, né, utilizados na... Responsabilidade. Eles filmam dentro do Tem instrumento. celular. Tem dentro um da profissional que é pessoa. instrumentista, né? O profissional instrumentista, ele tá ali só pra isso, pra auxiliar o médico, né? Por isso que existe a função de instrumentista. E isso tem É informação. outro também que corre muito risco, não Sim, falamos dele, né? Sim. É muito processado instrumentista?
Eu vou basicamente falar assim, quando tem uma cirurgia, tem a equipe multidisciplinar. Então eles. Não tem o chefe da equipe? Tem um chefe, sempre tem um chefe. Tem o o médico chefe, tem. Não é ele que é o responsável? Então, na verdade, aí eles fazem, cada um faz sua defesa, entendeu? E aí? O que aconteceu ali? E como que a gente sabe que vai entrar no hospital que é impecável e o outro não é impecável? Qual a dica que você dá pra gente? Na verdade, você tá correndo o risco do Porque ser humano você- que tá atendendo, não é? Porque você... Também. Não é só isso, Priscila, porque depende do hospital, ela sabe que já tem um protocolo mais definido, mais organizado. Você vai numa empresa mais organizada e a outra é menos. Como que a gente sabe que a gente entra num hospital que a gente está sentindo que a coisa não é tão... Quais são as orientações Sinais, básicas, né? os sinais? Eu já começo pelo atendimento, assim, né? Eu falo, desde que a pessoa entra na recepção, aí você já começa a ver se tem, como é que tá a organização, assim, dos pacientes, se tá... o atendimento é tudo, né? A E aquelas qualidade... macas tudo parado no meio do corredor. Imagina um instrumentista no hospital público, gente. Aquela gentarada toda. É porque... Organização. Então... Não, eles são muito... Tem um procedimento. São lindo o trabalho deles, mas... Não, eles fazem um trabalho muito sério. Muito sério. Então, a infecção hospitalar que fala... De onde vem a infecção hospitalar tanto? Não, ela pode ocorrer, na verdade... Que acontece muito, né? Que pode ocorrer. Só ocorre isso. A gente só ouve, morreu de infecção hospitalar, morreu de infecção hospitalar, morreu de infecção hospitalar. Então, mas aí pode ocorrer por diversas questões. E aí que eu falei, por exemplo, às vezes o médico deixou de passar a visita, não passou o antibiótico, a bactéria vai embora, entendeu? Entendi. E aí agrava o caso do paciente. Aí você tem que ter muitos amigos médicos, operação. Como fazer? Judiação. Por isso que eu falei, procedimentos... Eu não quero fazer podcast mais nesse negócio de saúde assim. Tá certo esse negócio aqui, não. Não, mas é importante sabermos, né, como pessoas, né? Porque nós Belezinha passamos- você, menina, uma bonequinha, né? Obrigada. Explicando tudo para as pessoas. Vocês contratem ela pra, e aí ajudar vocês, para vocês também não tomarem uma lambada, que fala? Lapada. Sei lá, tomar uma ferrada. Entendeu? Tem que tomar cuidado, tem que se cuidar, tá bom? Gostei da entrevista, acho que foi bem esclarecedor, tive muito aprendizado hoje aqui com você, né? Eu também, muito obrigada. É Né? prazer estar aqui. Né? A gente mistura um pouco assim da dor da gente, né, em ver o país como é que tá tudo, né? E ainda mais mexer nesse cerne que é a saúde. Isso aqui é uma ferida que fede. Isso aqui tem muita merda no meio, sabe? É muito complexo, é muito além, né? Só uma consideração, na hospitalar, que nem... eles se preocupam com a parte regulatória, no sentido da importação de insumos, etc. Eu falei assim, mas e a parte preventiva, pessoal? Cadê? E não tem. E nós temos o Sistema Único de Saúde, geralmente tem um nome que faz jus, porque é o único no mundo, Sim. no Brasil. Nós temos saúde gratuita, entre aspas, né? O que não permite mais sanar a questão do sistema público de saúde no Brasil, que a história não é políticas públicas hoje, nós estamos falando de questão de empreendedorismo aqui, né? Mas... Se quiser falar, tudo bem. Não, falamos da pública que se nós não tivéssemos a corrupção, Sim. né, em todos os setores, não é só no federal, no estadual, no municipal, em todos os setores, quanto de dinheiro nós vimos, que saúde linda que nós vamos ter. Só em Sorocaba acho que ia ter uns 4 hospitais a mais. Ia sobrar leite, podia ficar com pandemia, endemia, o que tivesse ia ter leite. E nós não temos por quê? Porque o dinheiro é desviado, porque os profissionais são maravilhosos. Quantos profissionais a mais podíamos ter, né? Uma situação boa que nós poderíamos viver no país, todo mundo bem. Nós merecemos, nós viemos nesse mundo para ter uma vida em abundância. Jesus falava, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Sim. Mas no fim o homem deturpou tudo, nós viemos aqui para passar uma vida miserável. A gente né? fala não só no público, no privado Tudo também, lugar. né? Eu acho que tem pessoas boas e pessoas... Os profissionais são ótimos. Não estou culpando os profissionais, estou falando do dinheiro que falta para os profissionais Não, trabalharem. tô dizendo assim, da questão da corrupção, né? Tem pessoas muito boas na administração pública, sim, e tem pessoas que, infelizmente... Não, né? tem pessoa boa em todo lugar, né? É que o sistema O sistema tá leva para isso, né? né? O sistema está, como diz aquele filme do... Corrompido, Tá né? corrompido. Obrigado, Alicia. Chega de falar Obrigada. que nós vamos ficar aqui 3 horas. Adorei você, viu? Obrigada. Beijo para tua também. mãe, sucesso para você, parabéns. Obrigada. Você tem um irmão? Você tem uma irmã gêmea? Eu tenho um irmão 10 anos mais novo. Ele, meu xodó. O Chudozinho? Ele é inteligentíssimo. Qual o nome dele? Arthur. Arthur. E a sua irmã precisa com você? Não. Nada a ver. Não, nada a ver. Mas tá bom. Sucesso para vocês. Muito obrigada Tudo de bom, pra vocês felicidade. E para também. você que está nos assistindo,
assine o nosso canal, compartilhe, se inscreva. Um assunto bacana hoje, né? Sobre a questão aí do direito médico, odontológico e hospitalar. Quando eu falo, não é médico só para médico, tá? Odontológico não é só para dentista e hospitalar não é só para quem está no hospital. Hospitalar é para quem está na clínica, odontológico serve também para outros profissionais de estética, por exemplo, e médico se estende a enfermeiros, instrumentistas e técnicos de enfermagem, etc. Tá bom? Beijo no coração e até amanhã.